Então, pessoal, bom, falar sobre a LM6000, né, é falar de uma máquina que é uma máquina derivada da aviação. Quando nós chamamos, né, a categoria de máquinas, nós vamos configurá-la pelo menos em duas categorias principais. Nós temos na categoria das turbinas a gás as turbinas industriais e as turbinas aeroderivadas. É claro que nós poderíamos falar aqui sobre as turbinas aeronáuticas, mas quando nós estamos falando de segmento industrial, elas se dividem em duas categorias principais. É a turbina industrial, que é a chamada heavy duty, ou então as turbinas aeroderivadas. O que seriam as turbinas aeroderivadas? Seriam turbinas derivadas da aviação. Então, lá nos primórdios, no início, né, dessa era aí de turbinas a gás, começou-se então, né, um desenvolvimento das famílias de máquinas. Claro que tivemos investimentos grandes, né, na área da aviação, principalmente na era da guerra, né? Mas também nós tivemos aí grandes investimentos aí na área, né, das turbinas industriais, né? Então, esse investimento que nós tivemos aí nas áreas, né, de turbinas a gás fez com que desenvolvesse esses dois segmentos, um aeronáutico e o outro industrial. Com o passar do tempo, as máquinas heavy duty, responsáveis pela geração de energia, acionamento de equipamentos, também tiveram um grande upgrade aí, justamente em função das demandas de melhores, né, confiabilidade. E aí descobriu-se que as máquinas aeronáuticas elas tinham excelente performance, alinhada também à disponibilidade. Já visto que equipar um avião, você não tem ali nenhum acostamento, então os índices de confiabilidade e disponibilidade eram muito grandes. Então, com isso, houve-se a ideia de migrar, então, pegar uma máquina aeronáutica e então configurá-la para uso industrial. Então começa a era aí das máquinas aeroderivadas. Então, quando estamos falando de uma LM6000, estamos falando basicamente de uma máquina aeroderivada, ou seja, uma máquina que foi derivada da aviação. Então, isso é importante a gente começar com esse ponto, né, com esse ponto de partida, porque tudo que a gente vai falar aqui, né, sobre essas máquinas tem a ver, né, com exatamente essa configuração aqui. Bom, então, se nós pudéssemos olhar aqui as nossas turbinas, né, as nossas máquinas aqui, né, nós podemos olhar, então, o específico funcionamento dela. Não de maneira bem superficial, nós vamos dizer que uma máquina, né, uma turbina a gás, é um motor de reação. É muito utilizada essa terminologia, inclusive dentro da área da aviação. Então, é um motor de reação. Então, você pode ver ali, né, um elemento básico ali, que você teria que jogar ar para dentro da máquina e depois jogar o combustível, e a reação desse ar com combustível gera, então, essa chama, que vai ter o ponto de exaustão. Observe que, nesse caso aí, para simbolizar, né, a entrada de ar dentro do compressor, ele coloca um ventilador, mas teria que ter ali um fio elétrico para ligar, né? Então, com o passar do tempo, claro, né, houve, né, uma evolução para isso. Então, você vai observar esse protótipo mais evoluído, que você tem no fluxo de gases, né, uma turbina, você vai ver uma hélice ali, que tem o mesmo eixo acionando o ventilador. Então, o ventilador é acionado pela própria turbina e não precisa mais de um motor elétrico acionando esse ventilador. Já visto que os gases que passam aceleram essa turbina e o próprio ventilador ele vai trazer ar para dentro do equipamento. Bom, depois temos uma evolução melhor ainda. Descobriu-se que quanto maior a quantidade de ar, né, ou a razão de compressão de um compressor, mais eu posso extrair energia desse equipamento. Então, veja que conseguimos colocar aqui dois eixos com duas turbinas, ou seja, uma de baixa e uma de alta e uma de baixa, e elas acionam o compressor. Você poderia ver nesse protótipo aqui que eu tenho um eixo de baixa rotação, ele tem 3 estágios aqui, acionado por esse eixo, por essa turbina de baixa aqui. Agora, eu tenho aqui um compressor de alta, que são 4 estágios, acionado por 2 estágios. Então, seria assim, olha, traz uma quantidade de ar, ela tem, então, um booster, um reforço desse ar, e agora esse ar aqui é, então, injetado combustível, ele inflama e vai passar por aqui e fornecer energia para acionar a turbina. Bom, se você observar, esse é um protótipo muito semelhante àquilo que a gente vai utilizar nas turbinas LM6000. É uma turbina de 2 eixos. E aqui já cabe, né, uma diferenciação. Muito do que a gente vê de turbina a gás, você vai ver uma turbina de single shaft, né, um único eixo. Principalmente as máquinas heavy duty,
a Frame 7 ou a 7FA, 7HA, você vai ver, né, essas máquinas da Mitsubishi, as máquinas da Siemens, SGT, as máquinas grandes, muitas delas têm um único eixo, single shaft, né? Então, o eixo do compressor e o eixo da turbina. E aí, quando você tem, né, no uso aí das máquinas aeroderivadas, você normalmente tem aqui dois eixos. É o caso dessa máquina LM6000, que a gente vai ver para frente aí justamente, né? Dois eixos, um eixo de baixa e um eixo de alta, né? Um compressor de baixa, um compressor de alta, uma turbina de alta e depois uma turbina de baixa. Vamos mostrar aqui rapidamente para vocês o que são as famílias das máquinas GLM. Já que a gente está falando de GLM, eu quero mostrar um pouco só sobre as famílias de máquina. Primeiro, a LM 1600, né? É uma máquina derivada aí, né, do motor de caça, né? Deixa eu ver se eu... Ih, rapaz, eu estou com dificuldade de mostrar nos slides. Mas as máquinas LM 1600 são máquinas, né, aeroderivadas, e essas máquinas derivaram de motores, né, de jato, né? Então, esses jatos, né, esses motores, né, eles foram desenvolvidos, né, e aí, com o passar do tempo, né, depois de grande experiência de uso aeronáutico, eles foram, então, transformados para o uso industrial. Né? Como? Fazendo uma computação, fazendo as adaptações necessárias para que ele pudesse ser utilizado. Deixa eu fazer um ajuste aqui no slide, para mostrar de maneira mais clara para você aqui. Deixa eu... Deixa eu salvar aqui e ver se eu resolvi a questão. Bom, pessoal, tudo que a gente, por mais que a gente testa, né? A gente faz de tudo, fizemos testes hoje, mas nem tudo a gente consegue testar. Então, acaba que a gente, na hora, né, é que a gente vai saber se funciona ou não. Não sei por que ele não está aparecendo para mim aqui o slide. Deixa eu ver só aqui, pessoal. Um minutinho só para eu poder fazer um ajuste. Estou chateado de não ter dado certo como a gente planejou. Isso aí não mostra algumas imagens, ele não me mostra aqui. E é difícil a gente poder apresentar sem as imagens. Tá, eu vou ter que pular algumas aqui, pessoal, mas eu vou trabalhar aqui naquilo que eu posso. Bom, quando nós olhamos aqui, né, uma turbina, a LM, se, pessoal, se a gente tiver alguma dificuldade aqui, eu reprogramo, né, para a gente poder fazer uma coisa com muito mais qualidade, né? Eu preparei esse com todo carinho, mas são muitos slides, né? São 61 slides aqui para ser uma aula show de bola. Se eu não conseguir aqui com as apresentações, a gente vai remarcar aqui para fazer uma coisa de grande estilo, tá bom? Não vou fazer meia boca, não. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou, se eu tiver dificuldade aqui, eu vou passar para uma outra oportunidade, tá bom? Bom, então olha só. Aqui nós temos uma turbina, né, LM6000, e se você pode observar bem aqui, né, ela aqui é a versão aeronáutica. O que você pode ver aqui? Você vê toda a carenagem, a parte externa dela, e aqui dentro que você vai ver um motor de reação propriamente dito. Essa primeira parte aqui é o fan, e aqui dentro eu tenho um compressor de baixa, compressor de alta, a turbina de alta e a turbina de baixa. Tá? Aqui é o bypass, por onde, né, faz o empuxo da aeronave. Uma parte do empuxo vem pelo fan, o outro faz pelos nós, né, pela reação, mas o ponto principal é que esse nós, ou esse fan aqui, ele realmente que consome muita energia. E agora a proposta é usar a energia que eu tenho no eixo de baixa para poder acionar um gerador, um compressor ou qualquer outra carga. Então, para isso,
houve, então, a derivação do motor aeronáutico para um motor industrial. E com isso, nós podemos ver aqui exatamente a designação dessas famílias, né? Olha, esse nome 7LM6000, né? Ele tem um nome todo por extenso, e às vezes o cara fala assim, olha, que nome todo complexo é esse daí, né? Então, aqui você vai ter o 7, que é uma designação das máquinas, né, da GE, o de uso, né? Justamente a parte de mecânica da GE, e aí LM é uma designação de Land and Marine, né? É uma máquina, se você lembrar, né, tem uma máquina que é a LM 2500, que é muito utilizada justamente na área de fragatas, corvetas, propulsão marítima, né? Então, Land and Marine é a designação da máquina. 6.000, ele refere-se, né, a 60.000 HPs, é uma abreviação de 60.000 HP. Quando essa máquina foi feita, as primeiras famílias dela, elas eram uma máquina de 60.000 HP aproximadamente. Claro que agora você pode ver que uma máquina LM6000 ela dá 70.000 HP, até um pouco mais do que isso. E aí são as aprimorações que vão fazendo ao longo do tempo, né? Que aí você vai aumentando essa potência. Mas 6.000 seria 60.000 HP. LM2500 seria 25.000 HP, né? Então, isso tem uma relação direta com isso. PC, quando você pode ver aqui, ó, PC, PD, né, PA, é a série da máquina, né? Você tem, em cada máquina, você tem uma série, uma característica específica, né? A NGW são particularidades de detalhes construtivos. Por exemplo, tem máquinas que você vai usar com injeção de água, outro com injeção de vapor, tem máquinas que você vai utilizar para combustível líquido, outros é gás, outros é bicombustível, outras são DLE, né, Dry Inox, que nós chamamos aí. Então, cada máquina tem essa particularidade, acho que eu tenho um slide depois para mostrar sobre isso. Também, aí depois você vem a nomenclatura, né, 191, 278. 191 é sempre o prefixo da família LM6000. Para cada família da máquina, você tem um prefixo ali. No caso da LM6000, é 191. E 278 é o número de série. Cada máquina ela tem o seu CPF, que é o seu número de série. Quando eu falei sobre designação, né, aqui nós temos exatamente, não sei se dá para você ver bem aqui, né, para cada uma, por exemplo, PCNG, é gás fio sem a supressão de NOx, né? Então, ela tem uma característica. Por exemplo, a PCNGW é com gás, né, injeção de água para supressão de NOx, também com manifold de injeção de água, 30 bicos de combustível. Então, ele tem essas características justamente, né, lá para você caracterizar a tua máquina. Então, quando você vai comprar uma máquina, você precisa dizer o seguinte, olha, eu quero uma máquina com essa e aquela característica. Eu preciso de uma máquina com tais características. Então, conforme você designa ela, e aquele número, né, que nós vimos anteriormente aqui, né, olha, esse número todo já designa. Quando você quer uma cotação de uma máquina, quando você se refere à sua máquina, essa aqui é a característica completa da sua máquina, tá certo? Bom, aqui nós vamos ver alguns componentes, né, da turbina gás. Quais seriam esses componentes principais de uma turbina gás? Primeiro deles, né, se nós pudéssemos dividir a máquina pelo menos em algumas partes, uma delas seria o compressor, a outra a câmara de combustão e a outra seria a turbina propriamente dita. Então, quando a gente fala sobre o compressor, é aquela parte do equipamento que vai realmente, né, trazer ar para dentro da máquina. Olha, veja que o compressor é uma das partes fundamentais da máquina. É um equipamento, né, que ele tem essa responsabilidade de usar a energia mecânica da turbina para, então, trazer ar para dentro da máquina. Ele faz isso através, né, de vários estágios de compressão. São compressores centrífugos, mas no caso axiais, que eles vão, então, a cada estágio aumentando a pressão, né, e com certeza também aumenta a temperatura e diminui o volume. Por isso, as primeiras palhetas são maiores e as últimas são menores. Quando nós falamos, né, das LMs 6.000, nós estamos falando só de um compressor, não, porque elas são dois eixos. Ela tem um compressor de baixa e depois um compressor de alta. O compressor de baixa ele tem 5 estágios e o compressor de alta de 14 estágios. Então, no completo, né, ele vai ter esse compressor de baixa somando-se com o compressor de alta. Então, as palhetas que giram, né, são as palhetas que impulsionam o ar, enquanto as palhetas estacionárias, elas reduzem a velocidade do ar e aumentam a pressão, né, formando uma barreira estática a cada estágio. Então, a cada estágio do compressor, você vai aumentando essa pressão
até chegar à entrega na câmara de combustão. Por falar na câmara de combustão, esse aqui é o equipamento propriamente dito, né? Ele vai receber todo o ar lá de dentro do compressor e agora ele vai, né, misturar com o combustível e então é aqui que a coisa acontece, né? E nós vamos chamar de salto entálpico. Eu jogo combustível, seja ele líquido ou gasoso, ele vai entrar para dentro da câmara, com o ar que veio do compressor, ele se mistura e aí ele então faz uma grande chama e essa chama tem o ar, parte do ar do compressor dilui junto com ela, que vai acionar a turbina. Bom, é uma parte também, né, que é muito crítica do equipamento, né, porque é a parte quente da máquina. Se eu tenho problemas no compressor justamente por conta, né, da questão dinâmica, né, da estabilidade dinâmica do compressor, tem surge, stall, aqui na câmara de combustão eu tenho outros problemas, são os problemas térmicos. Eu tenho alta temperatura, então o controle da chama é fundamental. E aqui eu tenho justamente isso, né? A chama, a zona primária, que é onde o ar entra, se mistura com o combustível e gera chama. E aqui eu tenho por fora o ar que passa, né? Que mistura com esses gases e vai atenuar a temperatura, né? Então, eu tenho aqui, né, muitos vão chamar, né, da zona primária e a zona de diluição. Apenas uma pequena quantidade de ar, ela se mistura com combustível aqui, aproximadamente aí 12 a 15 a 20%. O restante é um ar de diluição. Por que isso é importante? Porque o controle da chama em uma turbina a gás é fundamental. Se você perde o controle da chama, você perde por completo a turbina. Por isso, os controles de temperatura, né, da exaustão da turbina, como também o spread, que é, né, uma correlação entre a temperatura maior e a menor, esse equilíbrio de distribuição de temperatura é fundamental. Há manutenções previstas, né, para a câmara de combustão justamente para garantir longevidade, porque essa região, né, que é o chamado hot gas path, né, onde passam os gases, é uma região muito exigida, tanto né, deterioração em função das altas temperaturas, como também oxidação, corrosão, elas são muito suscetíveis, principalmente quando você usa combustível como diesel, então a degradação ela pode ser muito, mas muito grande. Bom, a partir daqui, eu tenho então a turbina, que é a região onde nós vamos passar os gases. A turbina, né, ao contrário do compressor, que eu chego ar, né, e as palhetas rotoras é que impulsiona, aqui na turbina são os gases que são acelerados pelas nossas, né, ou palhetas direcionadoras, então o chamado efeito bocal, elas aceleram os gases para eles impactarem diretamente sobre as palhetas da turbina. Esses gases acelerados, eles impactam a turbina e movimentam elas, né? Então, daqui vem energia, né? E aí, depois que ele passa por aqui, tem mais um estágio de nós, que mais uma vez direciona, acelera esses gases e então vai impactar sobre as palhetas da turbina. Estágio por estágio, veja que diferente, né, do compressor, aqui ele é muito mais exigido. Por quê? Porque as temperaturas, né, aqui na seção quente são muito altas. O compressor trabalha com ar e muito dele frio, né? A maior temperatura que eu chego lá é 1.008 graus Fahrenheit, né? Ou 450 graus Celsius. É uma temperatura baixa comparado com a temperatura aqui da turbina que passa, né, de 1.000 graus. Então, a exigência aqui é muito grande. Então, você precisa ter todo um cuidado, né, para que você possa ter, né, uma refrigeração. Veja que a tecnologia aqui na seção quente da máquina é muito avançada, né? Você vai aplicar, né, as superligas, ligas à base de níquel, né, de cobalto. Você vai usar também, né, o coat, né, para você poder suportar as altas temperaturas, né? Você tem até um gráfico aqui que mostra a diferença, né, que você tem de uma liga sem o coat ou uma liga de Inconel, né, com platina aluminite. Olha a diferença de resistência, é o número de horas, né? Porque é importante o número de horas de uma turbina a gás, porque você instala ela, você não quer tirar na qualquer dia, né? Então, você também tem a tecnologia da cristalização, aqui você tem uma cristalização direcionada, aqui uma convencional, aqui você pode desenvolver trincas, principalmente na região de tração da palheta, né, com uma turbina girando a 10.000 RPM, a força de tração é muito grande. Então, se você tem uma cristalização normatizada aqui,
você pode ter trinca nos contornos de grão. Aqui você tem uma cristalização direcionada e aqui um monocristal. Também há uma grande tecnologia, porque essas palhetas elas são todas trabalhadas por dentro. Então, por dentro delas são ocas, né? Assim melhor dizendo, que passa uma fração de ar, que é a descarga do compressor, para resfriar a máquina. Por isso, pessoal, quando você olha uma turbina LM6000, você vai ver muita tubulação, mas é muita tubulação, né? Então, todo o ar é reaproveitado. É descarga do compressor de baixa, é do oitavo estágio, é do 13º estágio. Então, todas essas sangrias de ar, né, elas têm um propósito de resfriar as palhetas, né, de fazer um reaproveitamento do ar, mas condicionando a máquina a uma longevidade maior e também, né, característica, ela opera melhor. Então, você vai ver que aqui dentro da palheta ela é toda trabalhada para que o ar possa passar aqui, trocar calor e reduzir a temperatura do metal. Né? Olha que tem umas palhetas de passe único, palheta de múltiplos passes, e aqui um exemplo de uma palheta revestida com TBC, que é o termo Barry Coat. É um revestimento cerâmico que faz com que a palheta suporte temperaturas mais altas. Né? Mas há um grande investimento de tecnologia aqui nas nossas palhetas. Né? Veja como que elas são resfriadas por dentro, justamente para que ela tenha maior suportação. E com isso também elas reduzem a massa. Então, uma máquina girando, né, a 10.000 RPM, quanto menos massa, mantendo a resistência mecânica, é muito melhor. Sem falar que também aqui ela melhora a selagem, né, a perda térmica, o reaproveitamento da máquina é muito melhor. Essa imagem aqui, a gente mostra bem claramente que a distribuição de materiais, né, de metais, dentro de uma turbina. Você tem desde materiais compósitos, né, como ligas de ferro, principalmente na parte de eixo, porque a parte de eixo você precisa de uma liga metálica de ferro, né, porque elas permitem, né, uma dutilidade, maleabilidade, né, e na parte quente, geralmente as superligas, né, liga de níquel, que predomina ali. O que faz com que um equipamento desse tenha um elevado custo, né? Você ver quanto que custa uma turbina a gás, é um custo elevadíssimo, tá certo? Bom, olhando aqui, né, nós podemos ver exatamente o nosso diagrama de uma LM6000. O que é importante a gente olhar essa máquina? Bom, a gente pode ver a estruturação dela aqui, exatamente aqui o compressor de baixa, o compressor de alta, a parte da câmara de combustão e a turbina, tá bom? Sei que a foto não está muito grande, mas dá para a gente poder ter uma boa ideia do equipamento. E assim, olha, dá para ver a beleza, a complexidade do equipamento, né? Porque aqui eu tenho justamente, né, o fluxo de ar do compressor de baixa. Como a gente falou, esse compressor de baixa ele está ligado, né, à turbina de baixa. Então, de uma extremidade à outra, eu não sei se vocês conseguem ver a seta que eu desloco aqui, né? Me dá um feedback aí nos comentários aí, se vocês conseguem acompanhar a seta que eu desloco aqui. Se tiver, você me diga aí. Então, eu tenho um compressor de baixa, ele passa aqui o eixo na parte de dentro e me liga à turbina de baixa. Ou seja, esse eixo aqui gira normalmente em torno de 3.600 RPM, porque coincide com o acionamento de um gerador de dois polos, né, que é o caso que a gente tem aí de modo geral, um gerador que velocidade síncrona de 3.600 RPM. Se eu precisar um gerador de 4 polos, né, ou 2 pares de polo, né, a gente vai ter, então, ali uma caixa de redução. Mas, geralmente, nas termoelétricas, a gente tem aqui ó, um compressor de baixa, ele pode ter um acoplamento, tanto na parte fria, eu posso ligar aqui um extensor, né, um cubo aqui, um carretel e um cubo aqui, para poder conectar o meu gerador. Como pode também ser na parte quente também, posso ter um acoplamento aqui na parte quente. Né? Bom, eu tenho aqui também no compressor de baixa, né, você pode ver os controles de surge. Surge é o maior inimigo da máquina. Eu vou explicar para você daqui a pouquinho, né? Mas passando o compressor de baixa, eu tenho uma câmara entre um e o outro, que está aqui a chamada VBV, e depois eu tenho um compressor de alta de 14 estágios. Veja que eu não tenho uma ligação direta entre um e o outro, ou seja, um está girando a 10.000 RPM
10.300 e o outro está girando a 3.600. O eixo do compressor de alta, que é acionado pela turbina de alta, que é de 2 estágios, ou seja, um compressor de 14 estágios, acionado por uma turbina de 2 estágios, ele está girando 10.300 e o eixo está por fora, girando por fora do eixo de baixa. Então, se você pudesse ver essa máquina desmontada, o eixo de baixa é fino, né? Enquanto o eixo de alta ele é maior, diâmetro maior, que cobre, né, o eixo de baixa. Então, eu tenho um eixo de alta aqui, 14 estágios, acionado por 2 estágios da turbina de alta. Bom, você vai me perguntar assim, olha, como que a gente consegue, né, fazer uma perspectiva dessa máquina? Essa foto aqui, essa imagem aqui, ela mostra bem claramente para você, né? Não sei se você consegue ver, né, talvez de uma forma maior aqui, você vai ver a vista explodida da máquina, tá vendo? Olha, ela vem aqui em série, né? Então, você vai ver aqui o conjunto da IGV. Em algumas máquinas você vai ter, isso é uma VIGV, que IGV é Inlet Guide Vane, VIGV é Variable Inlet Guide Vane, é uma palheta variável de guia que ela serve para o controle de capacidade e controle de surge do compressor de baixo. Depois eu tenho aqui 5 estágios do compressor de baixo. Veja que ele tem 2 cases, um superior, que é o top case, e o de baixo, né? Ele é bipartido, né, nesse compressor aqui. Veja que na parte aqui central eu tenho aqui o compressor rear frame, né, uma estrutura do compressor. Ele liga, na verdade, ele é intermediário. Ele liga a parte traseira do compressor de baixo com a parte frontal do compressor de alta. Bom, aqui é onde estão os rolamentos, né? Principalmente o rolamento do eixo de alta ou de baixa, né? Então, aqui eu também tenho outro dispositivo, que é o chamado Bridge Valve, ou as VBV, né? Então, a VBV são também acessórios para controle de surge. Eu falei aqui que um dos grandes inimigos de um compressor é o surge, ou chamado stall. Então, se eu tenho um comprometimento da vazão, né, um aumento do head, eu passo por um período de estabilidade. Essa zona de stall da máquina pode destruir por completo o compressor. Então, eu preciso equilibrar, né, a questão da pressão, ou do head, e a vazão. Com isso daqui, eu tenho essa bridge valve, que são válvulas que elas abrem, vai passando o ar, jogando ele para fora, né? Então, eu tenho aqui. Na outra parte, eu tenho aqui o eixo de alta. Veja que eu tenho um eixo de baixa. Esse eixo vai passar aqui, ó, por dentro desse, até ligar aonde? A esse eixo aqui, ó, da turbina de baixo, tá bom? Bom, vamos olhar agora o eixo de alta, que é aquele eixo que gira 10.300 RPM. São 14 estágios, né, das palhetas, uma atrás da outra. Eu também tenho aqui o top case e o under case. Não se preocupe que eu vou ter um outro slide para mostrar para você como que estão dispostos os rolamentos, vai ficar bem claro para você. Mas aqui você pode ver, né, para cada um desses estágios, eu tenho um case que uma parte de outro, eles casam, né, um com o outro aqui e dão toda essa performance do compressor. Aqui eu tinha o front frame, aqui eu tenho o compressor rear frame, a parte traseira aqui que apoia essa ponta do eixo aqui. Aqui dentro do rear frame eu tenho a câmara de combustão e aí eu começo a ter os componentes da chamada seção quente da máquina, que é a câmara de combustão, o nozzle ou os bocais do primeiro estágio. Eu tenho aqui o disco da chamada HPT, High Pressure Turbine, que essa ponta de eixo aqui, ó, ela está conectada nesse daqui. Eu tenho uma chamada Spanner Nut, que é uma porca que então conecta para deixar um único eixo, esse eixo do compressor ligado a esse daqui. Então, o ar passou por aqui, passou na câmara de combustão, passa no nozzle ou nos bocais direcionadores, aceleram aqui no disco, então logo eles movem esse disco, eles também arrastam o compressor. É um único eixo aqui, né? Bom, esse nozzle do segundo estágio, ele está aqui atrás, mas na verdade ele se monta entre um e o outro disco. Sempre será, né? Como a gente viu na foto anterior. Olha, um nozzle, uma blade, um nozzle, uma blade. E aí depois eu tenho o eixo de baixo, então. Veja que a pontinha desse eixo aqui, ó, é a extensão desse eixo de baixo aqui, ó. Ele vai percorrer até entrar aqui. E aí ele movimenta todos esses 5 estágios da LPT. Na parte traseira, eu tenho o chamado TRF,
turbine rear frame, né? A estrutura traseira do compressor. E aqui eu tenho também os mancais traseiros, o SAMP DIE, e eu tenho também aqui o chamado thrust balance. Lembre-se bem, uma turbina dessa, ela gera muito empuxo nos eixos, né? Então, o equilíbrio axial é muito importante. Então, eu tenho equilíbrios axiais aqui no compressor, que é algumas canalizações aqui que vai equilibrar o empuxo axial do compressor de alta. E no compressor de baixa, eu também um pistão de balanceamento aqui. Esse pistão de balanceamento, eu vou pegar ar do compressor de baixa aqui, ou de um dos estágios do compressor de alta, e vou, então, insuflar ele aqui, ó, para que ele possa fazer o equilíbrio desse compressor de alta aqui. Bom, de compressor de baixa. Veja que algumas máquinas eu tenho chamado thrust balance, que é thrust balance valve, né? É uma linha que pega aqui e admite, controla a pressão de ar aqui para o thrust balance. Outras eu tenho só aqui só uma pequena uma placa de orifício, né? Que ela controla e administra aí. Bom, lembra que eu falei dos rolamentos? Essa visão aqui nos mostra com mais clareza, né? Olha aqui, ó, eu tenho o eixo de baixo e também o eixo de alta. Olha, o eixo de baixo, está aqui o compressor de baixo de 5 estágios e a turbina de baixo de 5 estágios. Tá? Então vamos para os rolamentos, né? Quem são os rolamentos? Né? Eu tenho rolamentos tanto radiais como rolamentos axiais, né? Axiais, na verdade, são os rolamentos de esfera, ou chamado ball bearing, né? Ele, na verdade, não é só axial, porque ele é combinado, né? Ele é radial e axial. Então, por isso eu chamei combinado. Então, olha aqui, ó. No compressor de baixa, com a turbina de baixa, eu vou chamar do eixo de baixa, né? Você pode entender de baixa pressão ou de baixa velocidade, que realmente ele é de baixa pressão e de baixa velocidade. Eu tenho aqui nesse SAMP A, que é essa parte aqui da máquina, né? Olha, que fica no compressor de baixa. O que eu tenho? Eu tenho um rolamento 1B, que é um ball bearing, né? Que é um rolamento de escora. E eu tenho aqui, ó, o rolamento 2R. Se nós olharmos o eixo de baixa, ele é suportado na parte da frente do compressor pelo rolamento 1B e na parte traseira pelo 2R. E a parte traseira da LPT, da turbina de baixa, são esses últimos rolamentos, 6R e 7R, tá bom? Então, veja que aqui é o SAMP A e aqui é o SAMP D e E. Aqui eu tenho o SAMP B, que é, na verdade, né, ou esse SAMP aqui, B e C, que, olha, o SAMP A ainda, eu tenho aqui, lembra, o compressor de alta, ele tem um rolamento, que é o rolamento 3R, rolamento que pega na parte frontal dele. Veja que eu tenho um rolamento aqui que gira 3.600 e o outro rolamento a 10.300, tá bom? Bom, agora aqui na parte traseira, que é o SAMP B e C, eu tenho um rolamento ali, ó, 4R, o 4B e o 5R. São os rolamentos que suportam, né, a parte traseira aqui da turbina. Então, veja aqui que eles estão aqui divididos por SAMPs. Então, quando você olha a turbina, de modo geral, você vê o SAMP A, que é esse daqui, o SAMP B na parte central e o SAMP D e E na parte traseira, tá? Então, esses rolamentos aqui que mantêm os eixos concêntricos. Então, se você me perguntar, Isaías, quais são os rolamentos do eixo de baixa? É um B, que faz a escora dele, o 2R, que pega na parte traseira do compressor, e o 6R e 7R, que pega na parte traseira da LPT, ou Low Pressure Turbine. No eixo de alto, no compressor, eu tenho um rolamento, que é o 3R na parte da frente do compressor, e eu tenho 4R na parte traseira do compressor. O 4B faz o equilíbrio axial e o 5R na parte frontal da turbina. Então, veja, né, como que a gente tem aqui. Se nós olhássemos, né, aqui uma vista mais detalhada aqui da turbina, você vai ver justamente aqui, ó, o SAMP A que nós estamos falando é esse daqui, ó, toda essa região aqui, ó. E SAMP, pessoal, é o que nós chamamos de reservatório A, né, parte da frente da máquina aqui. O que nós temos aqui, ó? Aqui é o rolamento 1B. Lembra que a gente falou, ó, o rolamento 1B está aqui na frente e o 2R atrás. Vamos localizar ele aqui, ó. 1B ele está aqui, ó, e o 2R ele está aqui. Ele está suportando quem? Esse eixo de baixo aqui, tá?
Se você quiser ver o rolamento 3R e 4R, ele está lá atrás. Vamos olhar um pouco mais aqui. E o eixo de alta, que é esse compressor aqui, ó. Compressor de alta. Esse aqui são 5 estágios, esse daqui são 14 estágios. A parte frontal, eu tenho um rolamento aqui, ó, suportado aqui, que é o rolamento 3R. Quando eu olho na parte traseira do compressor, aí aqui eu tenho o rolamento 4R, né? Ah, rapaz, Rafael está dizendo que a seta não aparece, né? Cara, pode ser um problema de falta de conhecimento aqui. Nem agora ela está aparecendo aí, não? Não aparece aí para vocês? Depois eu vou descobrir aqui, tá, pessoal? Uma forma de identificar aqui. Bom, ainda aqui, ó, na parte frontal do compressor, você pode observar aqui, ó. Estão vendo aqui, né? A parte frontal. Eu tenho esse disco na frente aí que é VIGV. Algumas máquinas, são todas, elas têm um controle de geometria variável no ar que entra. Isso é uma chamada VIGV, Verbo Inlet Guide Vein, né? E aí depois eu tenho os 5 estágios do compressor, os cases dele e a parte estrutural dele, onde estão os rolamentos, tá bom? Essa parte aqui, que é um case, né, que é uma parte quadrada, é, na verdade, uma suportação, né, onde vai sair o ar. Se você observar aqui nessa parte amarela que tem aí, né, estacionária, você vai ver que tem umas portas, umas comportas ali, que vão justamente, né, permitir o extravasamento de ar no sistema de controle da máquina. Bom, olhando a parte traseira da máquina aqui, no final do compressor, eu tenho o rolamento 3R, ou, aliás, o 4R, o 4B e o 5R. São os rolamentos centrais da máquina. E aqui você pode observar uma coisa aqui, né? Já que não vê a minha seta aí, mas você pode olhar que a câmara de combustão ela é diferente na de cima em relação à de baixo. Por quê? Porque a de cima é uma câmara DLE, é Dry Low Emission, né? Câmara de baixa emissão. Que emissão é essa, Isaías? Emissão de NOx, que na verdade é um óxido de nitrogênio, é um composto que é muito agressivo, principalmente a camada de ozônio. Então você tem que ter controle de emissão, né? Principalmente para as máquinas que estão em terra. Então você precisa ter uma câmara de queima, né? Uma queima mais equilibrada. Então ela tem várias câmaras, a pré-mix, ela tem uma chama primária, uma secundária. Então, esse controle de chama faz com que você tenha redução do nível de emissão. Também você tem na parte de baixo um outro desenho de máquina, tá, pessoal? Não vai pensar que em cima é uma e outra embaixo, não. Ou você tem uma máquina DLE ou uma máquina que é SAC, que é Single Anular Combustor. Essa câmara SAC é uma câmara anular, em que eu tenho para controle de emissão e injeção de água, né? Mas ela não tem o design ali de uma câmara Dry Nox, né? E aí, na parte interna, é a parte mais interessante da máquina. Infelizmente, eu não vou poder mostrar hoje aqui, mas de repente, em outra oportunidade, eu vou conseguir mostrar para vocês como que é esse núcleo da máquina. Aqui está a câmara de balanço, de equilíbrio. Você vai ver todas essas tubulações que estão saindo, essas linhas que saem da máquina. Cada uma delas tem uma finalidade na máquina. Então, ela tem um compromisso, ou fazer equilíbrio axial, ou resfriamento da máquina, por exemplo, né? Aqui, ó, saída do ar do compressor, ele passa por aqui e resfria o case da máquina, né? Então, com isso daí, ela resfria, ganha potência da máquina. Ar do CDP resfria, então, as palhetas da HPT, né? Também eu tenho aqui, ó, do 13º estágio, eu resfrio o segundo estágio de nósia. Então, eu tenho todo um trabalho, né, com essas tubulações. E quem trabalha com a máquina, pessoal, tem que conhecer todas essas tubulações, porque é o ar de graça, né, da máquina. Então, na parte traseira aqui, você pode observar o compressor, o case superior, inferior, o, né, compressor rear frame, ali, parte, a seção quente da máquina, a câmara de combustão, nós, as blades, todos os componentes. E por último aqui, né, eu tenho aqui, então, a LPT. Veja a ponta do eixo conectando nessa turbina de baixo.
E aí lá fora, né, eu tenho já os dutos de exaustão e aqui a câmara de empuxo, né, a câmara de balanço. Se vocês olharem aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, uma delas, né, que vem aqui do 11º estágio, ele tem aqui, ele tem aqui uma válvula, que é a thrust balance. Esse ar entra por aqui e faz o empuxo axial do compressor de baixo, né? Então, tem essa parte aqui que é o fluxo da máquina. Olhando aqui, né, de modo melhor, a câmara de balanço está aqui na parte traseira da máquina, que nos mostra aqui. Bom, um detalhe melhor aqui da câmara de balanço da nossa turbina. Bom, pessoal, eu queria até explicar um pouco mais, mas como eu estou sem o recurso do mouse, eu vou deixar para que em outro momento eu possa compartilhar com vocês mais detalhadamente sobre essa máquina, né? Bom, para o primeiro teste foi excelente, né? A gente pôde, hoje, pela primeira vez, fazer uma transmissão, né, com o LinkedIn e o YouTube, né? Apesar aí dos atrapalhos de início aqui, a gente teve dificuldade, mas que bom que a gente pôde apresentar aqui.